Numa noite silenciosa e misteriosa, sob o céu coberto de estrelas, um bebê é deixado na porta de uma casa comum, no número 4 da Rua dos Alfeneiros. Seu nome é Harry Potter. Ele carrega uma cicatriz em forma de raio na testa, a marca de um passado trágico. Ainda bebê, Harry sobreviveu a um ataque do bruxo mais temido do mundo, Lord Voldemort. Seus pais foram assassinados, mas por algum motivo, Harry não apenas sobreviveu, como derrotou aquele que parecia invencível. Esse ato fez dele uma lenda entre os bruxos, o menino que sobreviveu. Mas, ao invés de crescer cercado por magia e carinho, Harry é criado pelos tios, os Dursley, uma família que odeia tudo o que é mágico. Ele vive debaixo da escada, tratado como um fardo, enquanto seu primo Duda recebe toda a atenção. Ainda assim, Harry mantém dentro de si algo especial, uma centelha de força, mesmo sem saber exatamente por quê. Uma infância sem magia. A câmera corta para a luz fria da manhã, revelando uma casa comum, mas com um segredo extraordinário embaixo das escadas, o armário onde Harry Potter passa seus dias. O garoto magro e de cabelos rebeldes acorda com os gritos de sua tia Petúnia, exigindo que ele comece as tarefas matinais. A cena revela a rotina cruel dos Dursley, com Duda, o primo mimado, ocupando o centro das atenções, enquanto Harry é tratado como um servo. Harry, mesmo tão jovem, já mostra traços de resiliência. Enquanto frita ovos e prepara o café da manhã, ele observa o comportamento mimado de Duda, que reclama de ter recebido 36 presentes, um a menos que no ano anterior. Quando Duda começa a berrar, exigindo mais presentes, os Dursley rapidamente cedem, revelando a natureza egoísta e materialista da família. Mas mesmo nas sombras de seu pequeno armário, a magia começa a se manifestar. Quando Harry acompanha a família ao zoológico para o aniversário de Duda, uma série de eventos estranhos ocorre. Ao se aproximar do vidro do tanque da cobra, Harry percebe algo extraordinário. Ele entende a serpente, que o encara com olhos inteligentes. Em um sussurro, a serpente agradece a Harry por sua empatia, e em resposta a um impulso mágico, o vidro desaparece, libertando o réptil e causando pânico entre os visitantes. Duda, que caçoava da cobra segundos antes, acaba preso no tanque, gritando por socorro enquanto a serpente desliza para a liberdade. Harry, atônito, é repreendido severamente pelos tios, que o culpam pelo ocorrido. De volta à casa, Harry é trancado em seu armário, refletindo sobre sua estranha habilidade. Ele não sabe, mas acabou de dar um vislumbre do poder que corre em suas veias. Uma força que o liga a um mundo que ele ainda não conhece, mas que já começa a chamá-lo. Então, começam a chegar as cartas. 1, 2, dezenas. Harry as encontra em lugares impossíveis, entre as rachaduras da porta, dentro de caixas de ovos, até mesmo amarradas às patas de corujas que se empoleiram ao redor da casa. A cada tentativa de Vernon Dursley de destruir ou bloquear as cartas, o número delas aumenta, transformando a vida dos Dursley em um caos absoluto. Até que em um último ato de desespero, Vernon leva a família para uma cabana isolada no meio do oceano, onde acredita que as cartas não os encontrarão. Na escuridão daquela noite tempestuosa, enquanto Harry conta os minutos para seu aniversário, um estrondo na porta ecoa. Alguém encontrou Harry Potter e o destino finalmente bateu à sua porta. O mundo mágico se revela. A porta da cabana é arrancada das dobradiças com um estrondo que faz a estrutura tremer. Hagrid, com sua imponente figura, surge na entrada, bloqueando o vento e a chuva que tentam invadir o pequeno espaço. Seus olhos brilham de determinação e alívio ao finalmente encontrar Harry. Sem perder tempo, Hagrid acende um pequeno fogo com um movimento de seu guarda-chuva cor-de-rosa, revelando o rosto confuso e atônito de Harry, que nunca viu alguém como Hagrid em toda a sua vida. Hagrid entrega a carta de Hogwarts, a mesma que os Dursley tentaram desesperadamente esconder. As palavras escritas em pergaminho antigo confirmam o impossível. Harry é um bruxo. As revelações continuam a se desenrolar, cada uma mais chocante que a anterior. Seus pais não morreram em um acidente de carro, mas foram assassinados por um bruxo das trevas, Voldemort. A cicatriz em sua testa é a marca desse confronto mortal, e Harry, sem saber, tornou-se uma lenda viva no mundo mágico.
Hagrid então leva Harry para o Beco Diagonal, um lugar oculto no coração de Londres, onde o mundo mágico floresce. Harry vê pela primeira vez os cofres dourados de Gringotts, sente a vibração mágica ao escolher sua varinha em Olivaras e prova o doce sabor do que significa ser alguém especial. É uma nova vida que se abre diante dele, mas também um destino que ele ainda não compreende completamente. O Expresso de Hogwarts e o primeiro encontro com os amigos. O dia finalmente chega. Harry, com sua passagem de trem em mãos, se vê diante da icônica estação King's Cross. A arquitetura imponente e o vai e vem frenético dos passageiros criam uma atmosfera de nervosismo e expectativa. Ele olha para o bilhete mais uma vez. Plataforma 934, mas por mais que ande de um lado para o outro, não consegue encontrar nenhuma indicação do lugar. Ao seu redor, os passageiros se movem apressados, carregando malas e animais de estimação exóticos, enquanto Harry se sente perdido, ainda se acostumando com o fato de que agora faz parte de um mundo que, até pouco tempo atrás, não passava de fantasia. Enquanto tenta se orientar, Harry escuta uma voz calorosa e animada. "Vamos, meninos! Não queremos perder o trem!" Ao se virar, ele vê uma família ruiva, movimentada e risonha. É Molly Weasley, cercada por seus filhos, todos com o mesmo cabelo vibrante que se destaca na multidão. Ela guia seus filhos com naturalidade para uma parede sólida entre as plataformas 9 e 10, e para a surpresa de Harry, um a um, eles desaparecem ao atravessá-la. Tomando coragem, Harry se aproxima de Molly, que o recebe com um sorriso caloroso. "Está perdido, querido?" pergunta ela com gentileza. Ao confirmar que é seu primeiro ano em Hogwarts, ela o instrui a correr direto para a barreira sem hesitar. Com o coração batendo forte, Harry empurra seu carrinho, fecha os olhos e, ao atravessar a barreira, é imediatamente envolto pelo som de apitos, vapor e conversas animadas. Diante dele, o Expresso de Hogwarts resplandece em vermelho vibrante, suas janelas brilhando com reflexos dourados sob a luz suave da manhã. Ao embarcar, Harry caminha pelo corredor estreito, passando por várias cabines ocupadas por jovens bruxos que riem, conversam e trocam histórias sobre feitiços e criaturas mágicas. Ele finalmente encontra uma cabine vazia e se acomoda perto da janela, observando os pais acenando para seus filhos do lado de fora. Quando o trem começa a se mover, deixando a estação para trás, Harry sente uma mistura de nervosismo e entusiasmo, a primeira verdadeira sensação de liberdade em sua vida. Pouco tempo depois, a porta da cabine desliza suavemente e uma figura magra e desajeitada surge no batente. É Rony Weasley, o caçula da família que Harry acabara de conhecer. Com o rosto levemente corado e um sorriso tímido, Rony pergunta se pode se sentar. Harry, aliviado por ter companhia, concorda prontamente. Eles rapidamente engatam em uma conversa desajeitada, compartilhando suas histórias. Rony fala sobre ser o mais novo em uma grande família e as dificuldades que isso traz, enquanto Harry, ainda se acostumando com a ideia de ser famoso, revela alguns detalhes de sua vida com os Dursley. A amizade entre eles começa a se formar naturalmente, cimentada por pequenas trocas sinceras e risos nervosos. Quando a bruxa do carrinho de doces aparece, oferecendo uma variedade impressionante de guloseimas mágicas, Harry, entusiasmado com sua recente fortuna, compra uma seleção generosa. Rony, claramente acostumado a economizar, tenta recusar, mas Harry insiste, compartilhando sapos de chocolate, feijõezinhos de todos os sabores e outras iguarias mágicas. Eles se divertem enquanto Rony explica o funcionamento das figurinhas colecionáveis dos sapos e conta histórias sobre os grandes bruxos impressos nelas. A porta da cabine se abre novamente, desta vez revelando Hermione Granger, uma garota de cabelos castanhos volumosos e uma expressão decidida, que imediatamente se apresenta com confiança e intensidade. Ela os repreende levemente por estarem comendo doces enquanto as aulas não começaram e rapidamente exibe seu vasto conhecimento sobre o mundo mágico, incluindo feitiços que ela já dominou. Apesar do tom mandão, sua presença adiciona uma dinâmica inesperada à conversa, deixando claro que, apesar das diferenças, os três compartilham algo em comum: a curiosidade e a determinação para explorar o desconhecido. O trem avança pelas paisagens montanhosas da Escócia, e à medida que a amizade se fortalece,
Harry começa a perceber que encontrou algo que nunca teve: amigos verdadeiros. Pessoas que, como ele, estão prestes a enfrentar um mundo repleto de desafios, perigos e maravilhas. E assim, o Expresso de Hogwarts segue seu curso, não apenas levando jovens bruxos a uma escola mágica, mas também selando os primeiros laços que, com o tempo, se provarão inquebráveis. A chegada a Hogwarts e a seleção das casas. O céu começa a escurecer quando o Expresso de Hogwarts finalmente diminui a velocidade, seus freios soltando faíscas enquanto o trem se aproxima da misteriosa estação de Hogsmeade. A ansiedade e a excitação se misturam no ar, criando uma atmosfera eletrizante. Harry, Rony e Hermione se levantam de seus assentos, ajustando suas vestes escolares recém-adquiridas, enquanto a cabine ao redor deles se enche de murmúrios e risos nervosos. Ao desembarcarem, são imediatamente envolvidos pelo ar fresco e úmido da noite, com a lua cheia iluminando as montanhas distantes e o lago escuro que reflete as estrelas como um espelho mágico. Uma voz poderosa ecoa acima do burburinho dos alunos. Primeiranistas! Primeiranistas por aqui! É Hagrid, imponente como sempre, com seu guarda-chuva rosa brilhando sob a luz prateada. Ele os guia até a margem do lago, onde uma frota de pequenos barcos os espera, balançando suavemente sobre as águas escuras. Os alunos, ainda inseguros e curiosos, se amontoam nos barcos, que começam a deslizar magicamente pela superfície lisa do lago. O silêncio é quebrado apenas pelo som suave da água se partindo sob os cascos das embarcações. Ao dobrarem uma curva, o castelo de Hogwarts surge em toda a sua majestade, iluminado por milhares de velas e tochas, suas torres se erguendo como sentinelas contra o céu estrelado. O impacto é imediato. Suspiros e exclamações maravilhadas se espalham entre os alunos, muitos dos quais nunca viram nada tão grandioso. Assim que os barcos alcançam a margem oposta, os alunos desembarcam, suas botas ecoando nos paralelepípedos úmidos enquanto seguem Hagrid até a enorme porta de madeira que marca a entrada do castelo. Com um simples toque de suas mãos gigantescas, Hagrid abre as portas com um rangido profundo, revelando o imponente saguão de entrada, com seus tetos altos e escadarias imponentes que parecem se mover por vontade própria. A professora Minerva McGonagall, rígida e impressionante em seu manto esmeralda, os aguarda no topo das escadas. Ela rapidamente estabelece a seriedade do momento, explicando que a seleção das casas é um dos rituais mais importantes da vida escolar em Hogwarts. Cada aluno será colocado em uma das 4 casas, Grifinória, Sonserina, Corvinal ou Lufa-Lufa, que se tornarão sua família e lar pelos próximos 7 anos. As casas não são apenas agrupamentos aleatórios, mas refletem os traços mais marcantes de cada bruxo, moldando suas trajetórias no mundo mágico. McGonagall então os guia para o grande salão, cujas portas se abrem revelando uma visão espetacular. O teto encantado reflete o céu noturno lá fora, cheio de estrelas cintilantes, enquanto centenas de velas flutuam sobre longas mesas de madeira, onde os alunos mais velhos já se sentam, sussurrando e apontando para os novos ingressantes. No fundo do salão, no topo de uma plataforma elevada, o chapéu seletor repousa sobre um banquinho, seu tecido envelhecido mais vibrante, pronto para cantar a canção que há séculos marca o início de cada ano letivo. A voz do chapéu seletor ecoa pelo salão, profunda e melodiosa, contando histórias de coragem, ambição, inteligência e lealdade, as qualidades que definem as 4 casas. Quando a música termina, McGonagall começa a chamar os alunos, um a um, para sentarem no banquinho e vestirem o chapéu. A tensão no ar é palpável. Os futuros bruxos se entreolham, alguns mordendo os lábios, outros apertando os punhos em nervosismo. Harry, enquanto espera sua vez, sente seu coração acelerar. Ele nunca se sentiu tão exposto, tão à beira do desconhecido. Quando seu nome finalmente é chamado, Harry Potter, o salão mergulha em um silêncio impressionante. Cada olhar se volta para ele, e Harry, com as pernas levemente trêmulas, avança até o banquinho, sentando-se enquanto McGonagall coloca o chapéu em sua cabeça. No silêncio que se segue, Harry ouve a voz do chapéu dentro de sua mente, analisando seus pensamentos, medos e desejos. A conversa que se desenrola entre eles é rápida, mas intensa, enquanto o chapéu pondera em voz alta sobre suas qualidades,
Sonserina, com sua ambição e sede de poder, parece ser uma escolha possível, mas Harry, instintivamente, deseja não ser enviado para lá. Finalmente, após uma pausa dramática, o chapéu toma sua decisão. Grifinória. O salão explode em aplausos e gritos de incentivo. Harry caminha até a mesa da Grifinória, onde é recebido por Fred e George Weasley, com palmadinhas nas costas e sorrisos amplos. Ele finalmente se senta, aliviado e com o coração cheio de expectativa, enquanto observa os outros alunos serem selecionados. É o começo de uma nova vida, cheia de aventuras, mistérios e amizades que desafiarão até mesmo a própria magia. O primeiro voo e a descoberta do talento no quadribol. Os dias em Hogwarts começam a se transformar em semanas, e Harry vai se adaptando ao ritmo intenso da escola de magia. Entre aulas desafiadoras, refeições festivas no grande salão e aventuras nos corredores, ele começa a se sentir em casa. Mas há uma aula que desperta um nervosismo especial. As aulas de voo com Madame Hooch. Para Harry, que nunca teve a chance de experimentar a sensação de liberdade que o céu pode proporcionar, esta é uma oportunidade única, mas também assustadora. No campo de treino, os alunos da Grifinória se alinham ao lado dos colegas da Sonserina, ambos os grupos observando com olhos ansiosos as vassouras antigas e desgastadas que os aguardam. Madame Hooch, com seus olhos penetrantes e postura firme, dá as primeiras instruções. Ao comando dela, para cima, as vassouras devem responder prontamente. Para alguns, o comando é atendido de imediato, enquanto outros lutam para fazer suas vassouras se moverem. Harry, para sua surpresa, sente sua vassoura saltar para sua mão como se tivesse esperado por esse momento a vida inteira. Mas o clima se complica rapidamente. Neville Longbottom, nervoso e desajeitado, perde o equilíbrio e é arremessado para o alto, sua vassoura disparando como se possuída. Ele gira descontroladamente pelo céu até ser violentamente lançado ao chão, quebrando o pulso em um estalo que ecoa pelo campo. Madame Hooch o leva imediatamente à ala hospitalar, deixando os alunos sozinhos com a adrenalina ainda correndo em suas veias. É então que Draco Malfoy, com seu sorriso cínico e desejo constante de provocar, encontra a oportunidade perfeita para causar problemas. Ele se apodera da recordação de Neville, uma pequena esfera prateada conhecida como Esqueceram, que escapou do bolso do garoto durante a queda. Com um olhar desafiador para Harry, Malfoy salta em sua vassoura, ameaçando jogar o objeto no telhado do castelo. Harry sente o sangue ferver. Sem pensar duas vezes, ele monta em sua vassoura e parte em perseguição a Malfoy. O vento golpeia seu rosto enquanto ele acelera, cada fibra de seu ser sintonizada com os movimentos da vassoura sob seus dedos. É como se finalmente encontrasse algo que lhe fosse naturalmente familiar, uma extensão de seu próprio corpo. Malfoy tenta se afastar, mas Harry se aproxima rapidamente, sentindo a excitação pura da velocidade e a adrenalina de um desafio verdadeiro. Com um movimento preciso, Harry mergulha, sua mão se estendendo para agarrar o Esqueceram que Malfoy solta no ar em um último gesto provocador. Ele sente o metal frio tocar sua palma no exato momento em que se puxa para cima, escapando por pouco de uma colisão com o chão. O campo explode em murmúrios e sussurros. Harry Potter, o menino que sobreviveu, acaba de demonstrar um talento extraordinário para voar. No entanto, as consequências não tardam a aparecer. Minerva McGonagall surge do nada, seu manto esvoaçando enquanto marcha em direção a Harry com uma expressão severa. Ele espera pela punição, talvez até a expulsão, mas para sua surpresa, McGonagall o arrasta rapidamente para uma das salas mais isoladas do castelo. Ela não está furiosa, ela está impressionada. Antes que Harry possa entender completamente o que aconteceu, ele se vê diante de Oliver Wood, o capitão do time de quadribol da Grifinória. McGonagall, com um brilho raro de entusiasmo nos olhos, declara que encontrou o novo apanhador do time, alguém com reflexos rápidos e coragem para enfrentar os desafios aéreos. Wood, animado com a notícia, sorri largamente, já imaginando as vitórias que seu time poderá alcançar com Harry como seu novo prodígio. Naquela noite, ao se deitar, Harry se sente mais conectado ao mundo mágico do que nunca. Ele não apenas encontrou amigos e descobriu um lar, mas também se revelou excepcional em algo que jamais imaginou experimentar: o voo. Mal sabe ele que seu talento para o quadribol se tornará não apenas uma fonte de orgulho,
mas também de perigos e aventuras que irão moldar seu destino em Hogwarts. O mistério do trapo de cão de 3 cabeças. Com seu lugar no time de quadribol da Grifinória garantido, Harry começa a se sentir mais confiante em sua nova vida em Hogwarts. Ele finalmente tem algo pelo qual lutar e amigos com quem compartilhar suas descobertas. No entanto, o mistério que paira sobre o 3º andar do castelo continua a inquietar Harry, Rony e Hermione. A imagem do cão monstruoso que os confrontou naquele corredor proibido não sai da cabeça deles. Em uma noite particularmente fria, os 3 se reúnem na sala comunal da Grifinória, onde o fogo na lareira estala suavemente, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra. Hermione, sempre a mais cautelosa, insiste que eles deveriam deixar o assunto para os professores. Rony, por outro lado, vê nisso uma oportunidade de aventura, algo para quebrar a monotonia dos estudos e das tarefas. Harry, dividido entre a cautela e a curiosidade, acaba sendo convencido de que precisam investigar mais. A oportunidade surge durante uma aula de feitiços, quando Hermione, com sua precisão impecável, finalmente domina o Wingardium Leviosa, encantando uma pena para levitar, muito para a frustração de Rony, que ainda luta para controlar sua varinha rebelde. Ao fim da aula, os dois discutem, e Hermione se retira para o banheiro das meninas claramente abalada. Quando a noite cai e os alunos se dirigem ao grande salão para o banquete de Halloween, Harry e Rony ainda se sentem culpados pela forma como trataram a amiga. Mas o caos irrompe antes que possam se desculpar. O professor Quirrell, sempre nervoso e tremendo, invade o salão em pânico, gritando sobre um trasgo que escapou das masmorras e agora vagueia pelo castelo. O pânico se espalha rapidamente, e os alunos são instruídos a seguir para suas salas comunais. Mas então, em meio à confusão, Harry e Rony se entreolham com horror. Hermione não sabe do perigo e ainda está no banheiro. Os 2 amigos se separam da multidão e correm pelos corredores, seus corações disparando a cada passo. Eles finalmente chegam ao banheiro das meninas, onde encontram a criatura. Uma massa grotesca de músculos e pele acinzentada, segurando um porrete imenso e grunhindo ameaçadoramente, enquanto destrói pias e vasos sanitários com golpes brutais. Hermione, encolhida em um canto, olha para a cena com puro terror. Sem tempo para planejar, Harry age por instinto. Ele agarra o pescoço do trasgo, tentando distraí-lo, enquanto Rony, tremendo mas determinado, levanta sua varinha. Lembrando-se das palavras de Hermione na aula, ele balbucia Wingardium Leviosa, e para seu próprio espanto, o feitiço funciona. O porrete do trasgo se eleva rapidamente no ar e então cai com força sobre o crânio do monstro, que desaba pesadamente no chão, sua respiração ruidosa se extinguindo em um gemido final. A cena de destruição ao redor é abafada pelos passos apressados de McGonagall, Snape e Quirrell, que chegam ao banheiro instantes depois. Hermione, ainda tremendo, mente para proteger os 2 garotos, inventando uma desculpa sobre ter ido procurar o trasgo por conta própria. McGonagall, furiosa, mas também impressionada com a coragem dos 3, desconta apenas 5 pontos de cada um antes de mandá-los de volta para a Torre da Grifinória. Enquanto caminham juntos de volta ao salão comunal, ainda com as pernas trêmulas e os corações acelerados, Harry, Rony e Hermione percebem que algo mudou entre eles. Em meio ao medo e à adrenalina, uma amizade inquebrável nasceu, um vínculo que os sustentará em muitos desafios futuros. Naquela noite, enquanto os 3 se sentam juntos perto do fogo, rindo nervosamente da situação que acabaram de enfrentar, eles percebem que agora tem algo que nunca tiveram antes, alguém em quem confiar. E, sem saber, acabaram de dar o primeiro passo em direção ao segredo que envolve a Pedra Filosofal. O primeiro jogo de quadribol. Harry enfrenta as alturas. Os dias em Hogwarts passam rapidamente e o tão esperado primeiro jogo de quadribol de Harry finalmente chega. O grande salão, decorado com as cores vibrantes da Grifinória e Sonserina, pulsa com a antecipação dos estudantes. Harry acorda cedo, seu estômago revirando em ansiedade, mas também em expectativa. Ele se veste com o uniforme escarlate da Grifinória, sentindo o peso da responsabilidade que carrega. Ser o apanhador mais jovem em mais de um século. No vestiário, Wood, o capitão do time,
tenta elevar o moral de seus jogadores com palavras firmes e inspiradoras, descrevendo a importância da estratégia e do trabalho em equipe. Mas Harry mal consegue ouvir, seu coração batendo tão alto que parece ecoar nas paredes de pedra. Ele aperta os punhos, sentindo o frio metal da vassoura em suas mãos, enquanto as palavras de Wood ressoam em sua mente. Ele não precisa marcar pontos, apenas pegar o pomo de ouro. Quando finalmente saem para o campo, a multidão os recebe com gritos ensurdecedores, as arquibancadas tremendo com a energia coletiva dos estudantes. Harry olha para o céu, para os aros altos e para as vassouras já flutuando em posição. Madame Hooch apita, e o jogo começa com uma explosão de movimento. Harry sobe rapidamente, sentindo o vento cortar seu rosto e a liberdade tomar conta de seus pensamentos. Ele busca o pequeno pomo de ouro com olhos atentos, ignorando as bludgers que passam assobiando ao seu redor e os goles que voam de um lado para o outro do campo. Seu foco é total, uma conexão instintiva entre ele e o ar ao seu redor. Mas algo estranho começa a acontecer. Sua vassoura, que antes parecia uma extensão de seu próprio corpo, agora se comporta de maneira errática, sacudindo violentamente e tentando jogá-lo de seu assento. Harry se agarra com todas as forças, seu coração disparando em pânico enquanto a vassoura continua a subir e girar sem controle. Na arquibancada, Hermione percebe o perigo e segue a direção do olhar de Rony. Snape, com seus olhos fixos em Harry, murmura algo rapidamente, os lábios se movendo em um ritmo hipnótico. Sem hesitar, Hermione empurra seu caminho através da multidão, suas botas ecoando contra a pedra enquanto corre até a fileira onde Snape está sentado. Sem perder um segundo, ela lança um feitiço para incendiar a barra de seu manto, interrompendo sua concentração. Instantaneamente, Harry recupera o controle de sua vassoura. Ele inspira profundamente, estabilizando seu voo, mas não há tempo para descanso. Em um relance, ele vê o brilho dourado do pomo zigue-zagueando rapidamente ao redor dos jogadores. Sem hesitar, Harry mergulha, seu corpo se inclinando para a frente, seus dedos se estendendo enquanto ele acelera em direção ao pequeno alvo evasivo. Com um último impulso, Harry fecha os dedos ao redor do pomo de ouro, sentindo suas asas vibrando freneticamente contra sua palma. Ele puxa para cima, seu corpo sendo lançado para trás com a força da aceleração, mas seu punho permanece fechado, segurando a vitória em sua mão. O campo explode em aplausos e gritos ensurdecedores. Os colegas de Grifinória o cercam, erguendo-o nos ombros enquanto os estandartes vermelhos e dourados tremulam ao vento. Harry, ainda ofegante, sente uma mistura de alívio, euforia e confusão. Ele venceu, mas também experimentou pela primeira vez a verdadeira sensação de perigo que acompanha a fama no mundo mágico. Naquela noite, no salão comunal da Grifinória, os estudantes comemoram a vitória até tarde, e Harry se vê cercado por amigos e aliados, seu lugar em Hogwarts mais forte do que nunca. Mas, mesmo entre risos e abraços, uma sombra permanece. Alguém tentou machucá-lo, e o mistério ao redor da Pedra Filosofal se aprofunda ainda mais. O espelho de Ogesed, reflexos de um passado perdido. Com a vitória no quadribol ainda fresca em sua mente, Harry começa a se sentir mais à vontade em Hogwarts. Mas as dúvidas sobre seu passado e a estranha tentativa de sabotagem durante o jogo ainda o assombram. As aulas continuam intensas, com tarefas e feitiços cada vez mais complexos. Mas é nas horas mais silenciosas, quando o castelo está envolto em sombras e a neve começa a cobrir os terrenos, que Harry sente a solidão pesar mais forte. Nas semanas que antecedem o Natal, a escola se transforma em um verdadeiro reino invernal. As lareiras crepitam com calor acolhedor. Os salões são decorados com guirlandas cintilantes e os salões comunais se enchem de risos e músicas festivas. Mas para Harry, essas celebrações evocam uma mistura de alegria e melancolia. Ao contrário de muitos alunos, ele não tem família para visitar. Pela primeira vez, ele percebe o quanto a ausência de seus pais realmente o afeta, e esse vazio cresce em seu peito como uma ferida aberta. Na manhã de Natal, Harry acorda para encontrar uma pequena pilha de presentes ao pé de sua cama. É um gesto que o emociona profundamente, pois nunca, em todos os anos com os Dursley, ele recebeu algo além de insultos e indiferença.
Entre os embrulhos coloridos, ele encontra um suéter de lã tricotado por Molly Weasley, doces mágicos e, para sua surpresa, uma peça misteriosa, um manto prateado e sedoso que escorrega de suas mãos como água líquida. Rony, ao vê-lo, fica boquiaberto. É uma capa da invisibilidade, uma relíquia rara e extremamente poderosa. O bilhete que a acompanha é breve, mas carregado de significado. Seu pai deixou isto com a gente antes de morrer. É hora de devolvê-lo. Use-o bem. Com o coração batendo forte, Harry envolve a capa ao redor de seus ombros e vê seu reflexo desaparecer. Ele e Rony experimentam a capa, rindo enquanto exploram os corredores escuros e desertos de Hogwarts sem serem vistos. Mas para Harry, a capa representa mais do que apenas diversão. É uma conexão com seu pai, uma lembrança tangível de uma família que ele nunca conheceu. Naquela noite, incapaz de conter sua curiosidade, Harry decide explorar o castelo sozinho, a capa ondulando silenciosamente ao seu redor enquanto ele vagueia pelos corredores iluminados por tochas. Ele acaba encontrando uma sala deserta, escondida atrás de uma porta pesada e empoeirada. No centro, repousa um imenso espelho ornamentado com inscrições estranhas gravadas ao longo de sua moldura. Ogezed mera rohin odhortip sah resed amose uesored odhortip sapar resem. Quando Harry se posiciona diante do espelho, a imagem que aparece o deixa sem fôlego. Não é seu reflexo solitário que ele vê, mas a figura de seus pais, sorrindo para ele com orgulho e amor nos olhos. Seu pai, alto e desarrumado como ele, e sua mãe, com cabelos ruivos e olhos verdes que espelham os de Harry, estendem as mãos para tocá-lo. Harry se aproxima, sua respiração presa na garganta, mas seus dedos encontram apenas o frio do vidro. Nos dias que se seguem, Harry retorna ao espelho sempre que pode, obcecado pela visão de sua família perdida. Ele se senta por horas, absorvendo cada detalhe, cada expressão, cada sorriso. Mas, eventualmente, Dumbledore aparece atrás dele, silencioso como um fantasma. O diretor explica que o espelho de Ogezed não mostra apenas o reflexo do indivíduo, mas seus desejos mais profundos. Ele alerta Harry sobre o perigo de se perder em suas próprias fantasias, revelando que muitos já foram consumidos pelo que viram ali, incapazes de seguir em frente. Com essas palavras, Dumbledore remove o espelho do local, deixando Harry com uma sensação agridoce. A visão de seus pais desaparece, mas a esperança de que eles vivam através dele permanece, fortalecendo seu coração para os desafios que ainda estão por vir. O segredo de Fofo e o desafio da inteligência. O novo ano começa em Hogwarts com o frio ainda cortante, mas a atmosfera entre os alunos é vibrante. As decorações natalinas foram removidas, os corredores voltaram a ser ecoantes e gelados, e as aulas retomam seu ritmo intenso. No entanto, algo mudou para Harry, Rony e Hermione. Depois do encontro de Harry com o espelho de Ogezed, eles se sentem mais unidos, determinados a desvendar os mistérios que cercam a Pedra Filosofal. Certa tarde, enquanto os três amigos revisam suas anotações na biblioteca, Hermione se depara com um volume antigo que menciona Nicolau Flamel, um nome que ela reconhece vagamente. Depois de vasculhar as prateleiras, ela encontra o livro certo, um tomo grosso e empoeirado que revela que Flamel é o único alquimista conhecido a criar a Pedra Filosofal, capaz de transformar qualquer metal em ouro puro e conceder a imortalidade através do Elixir da Vida. Essa descoberta lança uma nova luz sobre os acontecimentos recentes. Eles se lembram do que Hagrid disse meses antes, que o objeto guardado em Hogwarts havia sido retirado de Gringotts no mesmo dia do roubo frustrado. Tudo se encaixa. A pedra está escondida no castelo, e alguém, talvez Snape, está tentando roubá-la. Movidos por essa revelação, os três começam a investigar mais de perto os segredos que Hogwarts esconde. Em uma de suas caminhadas noturnas sob a capa da invisibilidade, eles tropeçam novamente em Fofo, o imenso cão de 3 cabeças que guarda uma porta trancada no 3º andar. Mas desta vez, Harry nota algo que passou despercebido em sua primeira fuga. Uma pequena harpa caída no chão, as cordas ainda vibrando suavemente, como se tivessem sido tocadas recentemente. Eles percebem que a música é a chave para adormecer Fofo e que alguém, além deles, já tentou passar pelo monstro. As engrenagens em suas mentes giram rapidamente.
Alguém está avançando para roubar a pedra e eles precisam agir antes que seja tarde demais. Decididos a proteger a pedra e impedir que ela caia nas mãos erradas, os 3 amigos começam a planejar sua incursão pelo corredor proibido. Eles passam os dias seguintes estudando cada detalhe que poderiam enfrentar, imaginando os desafios e perigos que aguardam além daquela porta. Para Harry, a sensação de que ele deve enfrentar esse perigo cresce a cada dia, como se estivesse destinado a proteger algo muito maior que ele próprio. Quando finalmente chegam ao momento de agir, a tensão entre eles é palpável. Eles se esgueiram até o corredor escuro na calada da noite, a capa da invisibilidade envolvendo-os em um abraço silencioso. Ao chegarem à porta de Fofo, Hermione toca uma flauta improvisada que Hagrid lhes deu como presente de Natal, e o enorme cão começa a ceder ao feitiço da melodia, suas cabeças pesadas caindo uma a uma em um sono profundo. Com os corações disparados e os músculos tensos, eles se preparam para descer pela abertura no chão, o mistério da pedra filosofal cada vez mais próximo, mas também o perigo que a envolve. Sem olhar para trás, eles se jogam no abismo, prontos para enfrentar os desafios que os aguardam nas profundezas de Hogwarts. O desafio das salas mortais. Coragem, inteligência e amizade. Quando Harry, Rony e Hermione caem pelo alçapão de Fofo, eles se encontram em um emaranhado de raízes vivas e enroscadas. O visgo do diabo. As trepadeiras escuras e frias se enroscam rapidamente em seus corpos, apertando com força e tirando o ar de seus pulmões. Rony se debate em pânico, suas pernas e braços presos, enquanto Harry tenta se libertar, mas os movimentos desesperados só fazem as plantas se apertarem ainda mais. Hermione, porém, mantém a calma, lembrando rapidamente das aulas de herbologia. Com uma voz firme, ela instrui seus amigos a relaxarem, explicando que o visgo do diabo se contrai ainda mais com o medo e a resistência. Quando eles finalmente se acalmam, as vinhas lentamente os soltam, deixando-os cair em uma câmara escura e úmida abaixo. No entanto, não há tempo para celebrar. O próximo desafio já os espera. Eles se levantam e seguem por um corredor estreito, suas respirações ainda ofegantes, até entrarem em uma sala ampla onde o som de asas batendo ecoa pelas paredes de pedra. Diante deles, um enxame de chaves voadoras rodopia pelo ar, cintilando a luz fraca. Uma vassoura antiga está encostada contra a parede e, ao fundo, uma porta trancada com uma fechadura minúscula. Com um estalo de compreensão, Harry monta na vassoura, sentindo o cabo frio vibrar em suas mãos. Ele se lança ao ar, mergulhando entre as chaves com a habilidade de um verdadeiro apanhador, seus olhos verdes fixos em uma chave prateada com uma asa dobrada. O sinal claro de uma captura anterior. A sala ecoa com o som de metal se chocando, asas batendo freneticamente e o zumbido crescente das chaves que atacam como um enxame furioso. Mas Harry, com reflexos rápidos e determinação feroz, agarra a chave em um movimento ágil, suas mãos fechando-se firmemente ao redor do pequeno objeto enquanto ele desce em espiral para o chão. Com a chave em mãos, eles destrancam a porta e avançam para o próximo desafio. Ao atravessar a porta, eles entram em uma sala iluminada por tochas que projetam sombras dançantes nas pedras antigas. No centro, um gigantesco tabuleiro de xadrez, com peças de pedra que se erguem ameaçadoramente, esperando por seu próximo movimento. Rony, com uma mistura de empolgação e seriedade, se aproxima, reconhecendo rapidamente o desafio. Eles devem se tornar as peças do jogo para atravessar a sala. Rony assume o comando, sua mente focada e estratégica, conduzindo cada movimento com precisão. As peças se movem com estrondos de pedra, seus golpes reverberando nas paredes ao se enfrentarem em uma batalha épica. O som de rocha se chocando contra rocha ecoa pela sala enquanto Rony manobra o trio pelo tabuleiro, suas mãos tremendo, mas seus olhos brilhando de determinação. Ele finalmente percebe o movimento final necessário. Um sacrifício inevitável para garantir a vitória. Com um olhar sério e uma voz firme, ele se volta para Harry e Hermione. Eu vou me sacrificar. Vocês precisam seguir em frente. Antes que possam protestar, Rony avança com coragem, permitindo que a poderosa rainha inimiga o ataque. A peça de pedra desce sobre ele com um golpe brutal, derrubando-o com um impacto que ecoa pelo chão frio. Ele desaba, inconsciente, mas sua jogada garante a vitória.
O caminho para a próxima porta se abre, e Harry e Hermione correm para ele, suas respirações entrecortadas, mas seus corações inflamados pela bravura do amigo caído. Com um último olhar para Rony, eles atravessam a porta, cientes de que cada passo os aproxima mais da verdade e do confronto final que os aguarda. O espelho de Ogesed e o encontro com o inimigo. Com os corações acelerados e o peso da ausência de Rony ainda fresco, Harry e Hermione avançam pela próxima passagem, suas sombras se alongando nas paredes frias e úmidas. O som de suas respirações ecoa suavemente, quebrando o silêncio opressor. Ao atravessarem a porta seguinte, encontram-se em uma sala pequena e mal iluminada, onde uma poção borbulha em uma fileira de frascos dispostos sobre uma mesa de pedra. As chamas das tochas dançam em um ritmo sinistro, projetando sombras ameaçadoras nas paredes de pedra. Hermione rapidamente percebe que estão diante de um desafio de lógica, algo que poucos bruxos conseguiriam superar. No centro da mesa, um pergaminho enrolado os aguarda. Hermione o desenrola com mãos trêmulas e começa a ler em voz alta. Perigos à frente, segurança atrás, 2 de nós ajudarão quem não teme andar. Uma entre nós, 7, deixará você seguir. Outra o enviará para trás sem desistir. Com olhos arregalados, Hermione analisa os frascos, seu cérebro trabalhando freneticamente para decifrar o enigma. Harry observa, sentindo a pressão aumentar a cada segundo, mas confiando plenamente na inteligência de sua amiga. Ela finalmente identifica as 2 poções corretas, uma que permitirá que eles avancem e outra que permitirá que ela volte para ajudar Rony. Sem hesitar, Hermione dá um passo para trás, olhando diretamente para Harry. Você vai ter que seguir sozinho daqui, Harry. Eu volto para ajudar Rony. Harry engole em seco, sua garganta seca de tensão, mas ele apenas acena com a cabeça. Com um último olhar de incentivo, Hermione engole a poção que a permitirá voltar e desaparece na escuridão, deixando Harry sozinho para enfrentar o que está por vir. Harry, com as mãos trêmulas, agarra a pequena garrafa que restou e engole seu conteúdo de uma vez, sentindo um frio cortante descer por sua garganta. Quando o líquido gélido alcança seu estômago, ele se sente revigorado, como se a coragem líquida o tivesse preenchido. Ele atravessa a última porta e se vê em uma sala ampla, iluminada por uma luz estranha e tremeluzente. No centro da sala, elevado em um pedestal, está o espelho de Ogesed, o mesmo que ele havia encontrado semanas antes no corredor deserto. Mas desta vez, ele não está sozinho. Uma figura esguia e pálida se ergue diante do espelho, com as costas para Harry. O professor Quirrell, suas mãos esqueléticas e seu turbante enrolado com cuidado, parece hipnotizado pela imagem refletida. Ele murmura para si mesmo, seus olhos vidrados, como se tentasse forçar o espelho a lhe revelar o segredo que tanto busca. Quando Quirrell percebe a presença de Harry, ele se vira lentamente, seu rosto distorcido por uma mistura de surpresa e fúria. Em um movimento rápido, ele aponta a varinha para Harry, que recua instintivamente, seu coração martelando contra as costelas. "Então você chegou até aqui, Potter", sussurra Quirrell, com a voz tremendo entre a excitação e a raiva. "Você deve ser mais esperto do que parece." Mas, para a surpresa de Harry, Quirrell não o ataca. Em vez disso, ele se volta novamente para o espelho, tentando decifrar o segredo que ele guarda. Harry percebe que, para acessar a Pedra Filosofal, é preciso mais do que apenas força. É necessário um desejo puro, algo que Quirrell, com seu coração corrompido, jamais poderia entender. O jovem bruxo se aproxima lentamente, seu reflexo se formando no vidro antigo e embaçado. Ele vê a si mesmo, mas não como está agora. Sua imagem o encara com a Pedra Filosofal firme em suas mãos. Ele sente o peso frio do objeto surgir em seu bolso, como se tivesse sido conjurado por seu próprio reflexo. Seu coração dispara, mas ele mantém a expressão firme, escondendo o espanto de Quirrell. A batalha final se aproxima, e Harry percebe que está mais perto do que nunca de enfrentar o verdadeiro inimigo, aquele que moldou seu destino desde a infância. O confronto definitivo está prestes a começar, e a coragem de Harry será posta à prova como nunca antes. O sacrifício e a vitória final. Quando Harry sente o peso frio da Pedra Filosofal em seu bolso, um calafrio percorre sua espinha. Ele tenta disfarçar a surpresa,
Mas Quirrell, com seus olhos calculistas, percebe a mudança na postura do garoto. A sala parece encolher ao redor deles, as chamas das tochas tremulam, como se o próprio castelo segurasse o fôlego, aguardando o desenrolar daquele confronto épico. Quirrell se aproxima, seus passos ecoando nas pedras frias, e com um movimento abrupto, arranca o turbante que cobre sua cabeça. Harry engasga, seu coração pulando para a garganta. No lugar onde deveria haver apenas a nuca de Quirrell, uma face espectral se revela, branca como o mármore, com olhos vermelhos intensos e fendas finas onde deveriam estar as narinas. A voz fria e sibilante que ecoa pela sala não é a de Quirrell, mas a do próprio Voldemort. Harry Potter! A voz fria e calculista sussurra, carregada de desprezo e fascínio. Você tem algo que me pertence. Dê-me a pedra. Harry sente seus pés congelarem no chão, o medo misturado com uma onda avassaladora de determinação. Ele não recua. Mesmo com a figura mais aterrorizante que o mundo mágico já conheceu a poucos metros de distância, Harry mantém a cabeça erguida, os punhos cerrados ao lado do corpo. Voldemort ordena que Quirrell ataque, e o bruxo avança com uma rapidez assustadora. Ele tenta agarrar Harry, mas ao tocar a pele do garoto, um grito agudo rasga o silêncio. Quirrell recua, olhando incrédulo para suas mãos, que começam a se contorcer e queimar como se estivessem em brasa viva. Harry, confuso mas instintivo, percebe que seu toque está de alguma forma destruindo o corpo de Quirrell. Sem pensar duas vezes, ele agarra o rosto do professor, segurando-o com força, enquanto a pele do homem se desfaz sob seus dedos, queimando como pergaminho velho. A dor de Quirrell ecoa pelas paredes da câmara, seus gritos se misturando aos sussurros furiosos de Voldemort. O rosto do Lorde das Trevas, preso na nuca do bruxo, contorce-se em fúria impotente enquanto o corpo de seu servo se desintegra. A sala se enche com um cheiro acre de carne queimada e magia negra se dissipando no ar. Finalmente, com um último grito, o corpo de Quirrell cai no chão, suas roupas agora apenas um amontoado de cinzas e fragmentos de osso. Uma névoa escura se ergue de seus restos, os olhos vermelhos de Voldemort brilhando com uma raiva infinita antes de desaparecer na escuridão, seu espírito sendo forçado a se retirar, uma vez mais sem um corpo para habitar. Harry, cambaleante e com a visão turva, sente suas forças o abandonarem. Sua cabeça gira, as pedras frias do chão parecem mais acolhedoras do que nunca. Ele cai, sua visão se escurecendo enquanto o som distante de passos apressados e vozes familiares se aproximam. Tudo se apaga. Mas naquele momento de completa escuridão, enquanto a pedra filosofal ainda repousa em seu bolso, Harry sabe que de alguma forma venceu. O garoto que sobreviveu mais uma vez frustrou os planos do maior bruxo das trevas de todos os tempos. Mas a batalha está longe de terminar. O despertar no hospital e o retorno à realidade. A escuridão que envolvia Harry lentamente se dissolve, dando lugar a uma luz suave e cálida. Ele pisca repetidamente, seus olhos se ajustando ao brilho que o cerca. Quando finalmente recupera a visão, percebe que está deitado em uma cama macia, com lençóis brancos impecáveis. O aroma de ervas frescas e poções medicinais preenche o ar. Ele está na ala hospitalar de Hogwarts. O rosto de alvo Dumbledore aparece acima dele, seus olhos azuis cintilando por trás dos óculos em meia-lua, carregando uma expressão de alívio misturada com uma leve travessura, como se tivesse acabado de testemunhar algo extraordinário. Harry tenta se sentar, mas uma onda de dor o faz recuar contra os travesseiros. Ele sente seu corpo pesado, cada músculo dolorido, como se tivesse lutado contra uma força muito além de sua compreensão. E de fato, ele lutou. "Ah, Harry", Dumbledore diz com a voz gentil e reconfortante. "Você esteve fora por alguns dias. Parece que você tem uma tendência a se meter em encrencas que desafiam até os feiticeiros mais experientes." Harry força um sorriso, mas seu coração ainda está pesado com perguntas. Ele se lembra da pedra filosofal, do rosto de Voldemort no corpo de Quirrell e do terrível confronto final. As memórias vêm em flashes, como cenas de um pesadelo distante, mas vívido. Ele respira fundo, a dor em seu peito se suavizando quando percebe que está seguro, pelo menos por enquanto. Dumbledore, com paciência infinita,
começa a explicar o que aconteceu após o colapso de Harry. Ele revela que, assim que o garoto caiu inconsciente, ele chegou a tempo de impedir que Voldemort recuperasse a pedra. Explica que a pedra foi destruída para evitar que outra tentativa como essa ocorra. Ele também revela a verdade sobre o sacrifício de sua mãe, Lily Potter, uma magia tão antiga e poderosa que até mesmo Voldemort, com todo o seu conhecimento, não conseguiu superar. Essa proteção, ele explica, que fez com que o toque de Harry fosse fatal para Quirrell. A conversa se desenrola com leveza, apesar do peso dos assuntos discutidos. Dumbledore, sempre enigmático, evita algumas perguntas com um brilho travesso nos olhos, prometendo que algumas respostas devem esperar até que Harry esteja pronto para ouvi-las. Mais tarde, Rony e Hermione entram correndo na ala hospitalar, suas expressões de puro alívio ao ver Harry acordado. O trio se reúne em um abraço desajeitado, mas sincero, suas risadas enchendo o espaço frio da enfermaria com uma calorosa energia juvenil. Enquanto os dias passam e Harry recupera suas forças, ele começa a se preparar mentalmente para o final do ano letivo. A aventura que viveu nos corredores sombrios do castelo marcou seu primeiro ano em Hogwarts de uma forma que nenhum dos professores poderia ter previsto. Quando finalmente deixa a ala hospitalar, acompanhado pelos amigos, Harry percebe que algo fundamental mudou dentro dele. Ele não é apenas um menino que sobreviveu. Agora é um verdadeiro bruxo, com amigos leais e um propósito que começa a se revelar. Mas, acima de tudo, ele é alguém que, mesmo diante do maior dos medos, escolheu enfrentar a escuridão com coragem e coração puro. A despedida de Hogwarts e o início de uma nova jornada. Com o fim do ano letivo se aproximando, o castelo de Hogwarts começa a vibrar com uma energia peculiar, uma mistura de alívio, ansiedade e nostalgia. Os corredores ecoam risadas, os retratos murmuram sobre os feitos heróicos do primeiro ano, e as corujas fazem voos rasantes, carregando mensagens de despedida para amigos que logo se separarão. Para Harry, cada pedra do castelo parece mais familiar agora, cada sombra menos ameaçadora, como se o próprio edifício mágico o tivesse aceitado como parte de sua história viva. Na noite do banquete de encerramento, o grande salão está decorado com as cores da Sonserina. Verde e prata cintilam nas bandeiras que pendem das paredes, refletindo as vitórias de seus alunos nas competições do ano. Mas enquanto os alunos se acomodam, Dumbledore se levanta com aquele brilho travesso nos olhos, levantando sua taça para fazer um anúncio que mudaria o rumo da noite. Com sua voz firme, mas calorosa, Dumbledore começa a distribuir os últimos pontos do ano. Ele relembra as ações corajosas que impediram o retorno de Voldemort, cada palavra carregando o peso das escolhas feitas por Harry, Rony, Hermione e Neville. Primeiro, ele concede 50 pontos a Hermione Granger por seu uso exemplar de lógica diante do perigo. Em seguida, 50 pontos para Rony Weasley por seu sacrifício no xadrez gigante. Depois, 60 pontos para Harry Potter por pura coragem e lealdade ao enfrentar o maior dos terrores. O salão murmura, a tensão crescendo a cada palavra do diretor. Mas então, Dumbledore faz uma pausa dramática, seu olhar se voltando para a mesa da Grifinória, onde Neville Longbottom, sempre modesto, baixa os olhos. E finalmente, diz Dumbledore com uma satisfação evidente, 10 pontos para Neville Longbottom, por sua bravura ao enfrentar seus próprios amigos, uma forma de coragem muitas vezes mais difícil de encontrar. O impacto é instantâneo. As contas rápidas nas cabeças dos alunos revelam que, com esses últimos pontos, a Grifinória ultrapassa a Sonserina, quebrando seu longo reinado na Taça das Casas. O salão explode em aplausos, as bandeiras verdes se transformam magicamente em vermelho e dourado, e a mesa da Grifinória se levanta em uma comemoração ensurdecedora. Fred e George Weasley começam a dançar em cima dos bancos, e os aplausos parecem fazer as paredes de pedra vibrarem com a energia coletiva de vitória e orgulho. Enquanto a música e as conversas preenchem o ar, Harry se permite um momento de reflexão. Ele observa seus amigos rindo, comendo e comemorando. Uma família improvisada que ele nunca imaginou encontrar. O garoto que sobreviveu, que cresceu em um armário sob as escadas, agora é parte de algo maior, algo mágico e eterno. Quando o trem expresso de Hogwarts finalmente apita para a partida, cortando o ar fresco do verão, Harry, Rony e Hermione encontram seu lugar em uma cabine ensolarada,
compartilhando histórias e planos para as férias. Enquanto o castelo se distancia, desaparecendo lentamente nas colinas verdejantes, Harry sente algo que nunca experimentou na casa dos Dursley: saudade. Mas é uma saudade que não traz tristeza, e sim uma promessa de retorno. Quando a locomotiva finalmente desaparece no horizonte, Harry sorri, sabendo que, mesmo fora de Hogwarts, ele nunca estará realmente longe de casa, pois a magia que encontrou ali agora vive em seu coração, pronta para guiá-lo nas aventuras que certamente ainda estão por vir.